Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Queda de intenção de votos em Lula entre evangélicos preocupa e mobiliza PT. Por Lisandra Paraguaçu, o ex-presidente e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, PT, aumentou nas últimas semanas as referências religiosas em suas falas, em um movimento de contraponto ao presidente Jair Bolsonaro, PL, e parte de uma ofensiva para tentar recuperar o espaço perdido pelo PT entre a população evangélica. Lula liderava em março as intenções de voto entre os evangélicos com 39% contra 34% do atual presidente, de acordo com pesquisa IPESP, mas no mais recente levantamento do Instituto, da semana passada, os números estavam em 34% para o petista contra 48% para Bolsonaro. A avaliação dentro do PT é que Lula tem sido prejudicado pela ação de algumas igrejas, especialmente de grandes grupos neopentecostais com os chamados pastores midiáticos e a divulgação fake news contra o ex-presidente, de acordo com uma fonte envolvida na estratégia para atrair de volta o voto evangélico para Lula. Essa diferença para Bolsonaro aumentou um pouco, e isso nos preocupou bastante, disse a fonte à Reuters. Diante dos números pouco animadores, o partido traçou uma estratégia para reconquistar essa população, que hoje representa cerca de 1/3 dos eleitores. Um dos pontos centrais é chegar até onde os fiéis estão. A gente percebeu que dialogar com a cúpula, de um modo geral, não adianta. Grande parte está cooptada pelo atual governo. Mas na base tem um terreno muito amplo, afirmou a fonte. Um dos planos do partido é a criação dos comitês populares espalhados pelo país. Uma estratégia que não é restrita à ação com evangélicos, mas será adotada também por religiosos ligados ao partido para abrir canais com esse grupo, especialmente nos bairros mais pobres. O pastor Oliver Goiano, da Igreja Batista da Lagoa, em Maricá, Rio de Janeiro, afirmou que os comitês vão começar de fato a trabalhar assim que a lei eleitoral permitir, tanto fisicamente quanto virtualmente. O caminho que temos é abordar a vida real, a pobreza, a falta de recursos, o dia a dia que muitas famílias evangélicas passam no dia a dia, disse Goiano. Lembrar que a vida era melhor antes. Pastores do núcleo ecumênico do PQ, com quem a Reuters conversou, ressaltaram 2 pontos essenciais. Um deles é que não é possível tratar a população evangélica como um grupo só, uma vez que existem pelo menos 3 divisões, os pentecostais, as igrejas independentes e os chamados neopentecostais, que reúnem a maior parte dos pastores ligados a Bolsonaro. Os evangélicos são caracterizados pela diversidade, não é um bloco monolítico, disse o pastor Goiano. Lula tem maior entrada dentro dos grupos pentecostais e independentes, com igrejas menos midiáticas e menos inclinadas a levar a política para dentro das igrejas, e que tem uma preocupação com a ligação generalizada da religião com a defesa de ideias de extrema-direita. Tudo que hoje a gente considera discurso extremista está sendo ligado aos evangélicos, infelizmente. Isso inclusive afasta os mais jovens, disse o pastor. Para chegar até essa juventude, uma das ideias que devem ser trabalhadas pelo grupo petista é a criação de um podcast para ser distribuído nas redes sociais dos grupos evangélicos fora do PT. O ex-presidente conseguiu o apoio da chamada Frente Evangélica pelo Estado de Direito, um grupo de pastores suprapartidário, de diversas denominações religiosas, que decidiu apoiá-lo por ver em Lula uma figura mais ligada aos direitos humanos defendidos pelas igrejas. O grupo já faz uma revista e um programa de rádio semanal, divulgado em 31 rádios pelo país, em que trabalha contra notícias falsas e trata de questões de direitos humanos e socioeconômicas. Há avanços consideráveis de afastamento do atual governo. Primeiro, por causa da pandemia, muitos fiéis perderam entes queridos. A Covid-19 foi desastrosa para os evangélicos, e muito por causa das pregações negativas, afirmou o pastor Ariovaldo Ramos, um dos coordenadores do grupo. Além disso, vem a questão da fome, do desemprego, que atinge muito forte as comunidades. Ramos reconheceu que existe uma dificuldade com a chamada pauta moral e familiar, e que há muitas dúvidas dentro da comunidade evangélica se o PT é ou não contra a chamada família cristã. Nosso primeiro trabalho é mostrar que direitos humanos é uma pauta cristã, que distribuição é uma pauta cristã, e que tudo isso é absolutamente coerente com um partido de esquerda, afirmou. Aborto dentro do PT. Alguns aliados do presidente atribuem a queda de Lula entre evangélicos a 2 fatores, o crescimento das fake news, e a exploração por pastores ligados a Bolsonaro da fala do ex-presidente, em que defendeu o aborto, como uma questão de saúde pública.
Lula falou inicialmente sobre o assunto em 23 de março, em uma entrevista para uma rádio de Minas Gerais, em que deixou claro ser pessoalmente contra o aborto. Eu, Lula, pai de 5 filhos, eu se perguntado, sou contra aborto e sempre fui contra. Agora eu, chefe de Estado, tenho que tratar a questão do aborto como uma questão de saúde pública. O que eu penso pessoalmente é meu. Agora como eu vou tratar como chefe de Estado? Eu tenho que tratar todas as mulheres em igualdade de condições, afirmou à época, em uma fala que não chamou a atenção. Algumas semanas depois, em um evento na Fundação Perseu Abramo, o ex-presidente repetiu o mesmo raciocínio, mas não destacou que era pessoalmente contrário ao aborto, o que foi usado contra ele. Dias depois, voltou a repetir que era contrário pessoalmente, mas foi acusado de mudar de ideia. Aliados do presidente consideram que esse é um assunto que apenas dá munição a Bolsonaro e seus aliados, e já havia uma decisão interna de evitar polêmicas como essa. Mas, perguntado, Lula respondeu: só mencionar aborto já cria uma celeuma muito grande. A gente evita entrar nesse assunto, disse a Reuters o pastor metodista Jair Alves, coordenador estadual do Setorial Interreligioso do PT. A setorial fez uma cartilha com alguns pontos considerados mais polêmicos, entre eles o aborto, uso de drogas, mas, segundo o pastor, não trata de posições definidas, porque dentro do próprio PT há divergências. O pastor goiano disse que usa evidências nas conversas sobre o tema. Lula foi presidente 8 anos. Os governos do PT foram abortistas? Claro que não. Os evangélicos que estão no PT não estariam lá se essa fosse a postura. A gente precisa trazer a conversa para a realidade. O assunto, no entanto, não voltou a ser tema nas falas do ex-presidente. A ordem dentro do PT é não alimentar polêmicas que podem tirar votos e não agregar. Edição de Pedro Fonseca. Veja também.